Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, queridos irmãos, que me veem, que me ouvem neste momento. Que as bênçãos de Hashem, do Eterno, estejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém? A mensagem, o estudo, a reflexão que trago hoje para a gente, nos deleitarmos na palavra do Senhor, é, como vocês podem ver aí no título, o dom de línguas. Um assunto controverso, mal entendido por muitos. Muitos compreendem verdadeiramente o sentido deste dom, mas muitos outros não. E é sinal de confusão, de exagero, de blasfêmia, de coisas ridículas da mente, provocado pela mente humana, que não tem nada a ver com a manifestação verdadeira do Espírito Santo, do dom de línguas, baseado nas Escrituras. Muitas vezes, quando a gente fala nesses termos, muitos dizem, só sabe quem sente. Vamos lá, vamos estudar. Eu vou fazer 2 vídeos, não vou fazer vídeos tão longos, porque tem abençoados irmãos que não gostam de vídeos tão longos, não tem muita paciência de ver vídeos tão longos, e já tem outros que vê vídeos, 1 hora e pouco eles vê. Já outros não, ele gosta de vídeos mais curtos. Então eu vou dividir essa reflexão em 2 vídeos. Nós vamos fazer uma leitura de 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, que já dá um checkmate completamente nessa confusão que há dentro das igrejas, disputa de dons, mentira que muitos mentem. Vou contar a vocês aqui alguns testemunhos, como eu sempre gosto de trazer fatos reais dentro das mensagens para a gente se situar. E vamos fazer vários estudos e análise. Vamos analisar em nossas Bíblias. E eu vou trazer também, não nesse vídeo, mas no próximo vídeo, o que tem no grego. Porque nós sabemos bem que as Escrituras foram escritas em hebraico, uma parte em aramaico e grego. O Antigo Testamento, o Tanar, as primeiras coisas, os primeiros escritos no hebraico, o Antigo Testamento, em hebraico e em algumas partes em aramaico. No grego, tem alguns teólogos que falam que possivelmente alguns evangelhos foram escritos em aramaico, ou como o de Mateus. Mas há uma dúvida, não tem certeza. O que sabe-se é que temos mais de 5.500 fragmentos de manuscrito do Novo Testamento, e tudo em grego. As descobertas das cavernas de Querã, mais manuscritos, grego. Então, o Novo Testamento todo situado, todo escrito em grego. Língua forte, falada na época. Como é o inglês hoje, naquele tempo era o grego. Era o grego koiné, diferente do de hoje, né? Mas, pois bem, então, a gente vai fazer uma leitura de 1 Coríntios, capítulo 12, o que Shaul, no hebraico, no nome original, né? Transliterado para o grego, o nome agrecizado, Saulo, né? E o nome romano, Paulo, tem a nos dizer sobre isso. Vou fazer também um estudo, em breve, sobre por que uma pessoa tem tantos nomes, hein? Saulo, chamado Paulo, Simão Pedro, Simão Barjonas. Por que tem tanto nome? Vou fazer um estudo sobre isso, para trazer aqui para todos nós, para a gente saber o porquê disso, certo? Mas, pois bem, Paulo, né, enviou essa carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios, a primeira e a segunda aos Coríntios, principalmente a primeira carta aos Coríntios, o que foi a igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios é o retrato da maioria das igrejas cristãs hoje. Pois tem de tudo. Quer procurar escândalo? É dentro de igreja. É claro, tem igrejas ainda onde mal se vê isso. Mal se vê. Vê-se sim uma retidão e um amor. E dentro das condições humanas de cada um, porque todos nós não somos perfeitos. Mas você vê membros esforçados, amorosos e sinceros com relação a Cristo. Você vê.
Mas tem outras que está completamente degradada pelo pecado. Há de tudo dentro da igreja. Imoralidade sexual, divisões, dissensões, disputa de cargos eclesiásticos, fornicação, traição, adultério, uma vida desregrada, adoração aos seus líderes eclesiásticos. Vivem muitos uma vida de como uma pessoa do mundo que não tem temor a Deus. Ainda tem muita pessoa no mundo que tem mais temor a Deus do que muitos que estão lá dentro. Ambiciosos ao Deus Mamon, o Deus dinheiro. É o retrato de muitas igrejas hoje. Muitas igrejas estão nessa situação degradante. É a igreja de Corinto. Em sexto, até Paulo chegar e falar. Em Coríntios ele fala, está acontecendo coisas no meio de vós que nem se nomeia entre os gentios, nem entre os pagãos, entre o povo do mundo. No meio de vós, a ponto de um de vós possuir a esposa do próprio pai. O que é isso? Veja só. Está havendo divisões em vocês. Está havendo divisões entre vocês. Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Kefa. Outro diz eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Olha as divisões, olha o que estava vendo. A ceia do Senhor, uns não esperavam pelos outros. Estava uma verdadeira desordem. Os dons que vamos estudar hoje, a partir de hoje em 2 vídeos. Não estava sabendo lidar com esse dom, estava uma verdadeira desordem dentro da igreja. E Paulo escreveu essa carta verdadeiramente como eu posso te falar dessa carta. Um verdadeiro aparato doutrinário, um verdadeiro carta apostólica pastoral, uma verdadeira carta pastoral de doutrina a eles, para eles saberem usar verdadeiramente seus dons, se comportar e viver uma vida verdadeiramente cristã. Aquele local de Corinto ainda tinha eles ainda tinham fortes ligações com o paganismo, as adorações aos ídolos mortos, aos ídolos de gesso, de pedra, que tinha muitos, e várias outras coisas pagãs naquela região ainda influenciavam verdadeiramente a eles. E Paulo escreve essa carta para aí sim clarear a memória deles, para clarear a sua mente, as suas mentes que ainda estavam corrompidas, tanto que ainda tinham traços, resquícios das suas vidas passadas. E Paulo aí faz essa carta os repreendendo. Tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, e alguns teólogos falam que ainda existiu uma 3 Coríntios. Ainda fala, mas se perdeu no tempo. Mas, pois bem, como eu disse, vou fazer o vídeo em 2 partes. Nessa primeira parte, vou fazer algumas leituras que, só lendo mesmo, já podia matar Paulo em um checkmate. Em várias dúvidas, em várias coisas, a Bíblia mesmo se explica, como eu tenho um quadro aqui no canal que se chama leitura da palavra, onde eu só leio, não prego. É como uma parte dessa de 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14, que eu vou fazer a leitura, sobre, em especial, o dom de línguas, e é claro que faz parte outros dons também, sobre essa agonia de haver, você estar em certas igrejas pentecostais, nem todas, porque a gente fala, a gente está generalizando as igrejas. Não, eu tenho a maioria dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo, a maioria é mais pentecostal. Já andei em igreja pentecostal, que é pentecostal, que dizer pentecostal é organizada. Mas também já fui em igreja pentecostal que se encaixa em 1 Coríntios. Então não são todas. Tem homens vastos em conhecimento, conheci agora há pouco, pela internet, pastor Elias Soares, conheci agora há pouco. É um crânio assembleiano. É um crânio, muito conhecimento. Então tem pessoas de conhecimento. E tem leigos, como em Coríntios, também em toda igreja. Na que eu frequento, na que alguém possa me ver e frequenta, é geral. Conhecimentos e os sem conhecimentos. Então, em especial hoje, como eu falei e digo, vídeos não tão longos, porque para não cansar, que tem pessoas que não gostam. Então, para atingir os dois públicos, quem ouve vídeos longos, aí vai assistir. Mas o que não gosta de assistir muito longo, também eu não vou me alongar muito. Vou ser mais objetivo, certo? Agora, nesse primeiro vídeo, vamos ler e compreender. Só lendo mesmo esse texto já matava pau. É aquela agonia da igreja de você ver os irmãos, como o título já é o dom de línguas,
Então, eu vou me voltar para esse título. Só essas duas leituras que eu vou fazer já matava a pau a dúvida de cada um, que muitos têm preguiça de ler. De estar numa igreja pentecostal, como eu disse, nem todas, mas está em igreja pentecostal, sendo pressionado pelos demais. Porque eu tenho um dom de língua, você também tem que desenvolver o mesmo dom de língua que eu. E começa a pressionar, e pessoas já falaram em relatos, já vi testemunho, de se sentir agoniada, angustiada, triste, pedir ao Senhor para que, Senhor, porque eles falam em línguas e eu não consigo falar, e ficar angustiado e ficar aperreado, ele ou ela, aperreados com aquele dom, pedindo, porque todos estavam falando e coagiam e muitas vezes até menosprezavam e apertar, e tinha que ter essa obrigação de falar, como em Coríntios. Apertar, porque eu falo, você tem que falar também, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que ser batizado com o Espírito Santo e com o mesmo dom. E muitas pessoas se sentiam angustiadas e agoniadas e até adoecer. E muitos mentir, começar a mentir. Eu vou falar alguns testemunhos no segundo vídeo sobre isso. Mentir para não ficar atrás dos outros. Todo mundo está falando, eu vou falar também, para não ficar por trás, nem que estão pressionando, aí começa a mentir. Que é um pentecostal que não fala língua, para muitos não é pentecostal. Aí começa a pressionar, começa a apertar, coagir o irmão ou a irmã, e eles adoecem. Se eles lessem verdadeiramente um capítulo como esse, não precisaria fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma exposição, de nada disso. Só bastava ler. Porque está claro e transparente nesses 2 capítulos que eu vou ler, completamente, para tirar dúvidas, não precisar nem eu explicar mais, porque só lendo ele já mata a pau. Certo? Certo. E no outro vídeo, como eu falei, eu vou usar, a gente vai estudar, eu vou pegar as palavras que são traduzidas do grego para o português como línguas. De fato, o que quer dizer? O que são as palavras no original grego, nos manuscritos que foi escrito no Novo Testamento, trazido para nós? Qual o nome que tem ali? E o que quer dizer de fato? São essas línguas que muitos ficam falando que ninguém entende e nem traduz e... Não? Ou são idiomas? O que quer dizer de fato? No segundo vídeo eu vou falar. Nesse, vamos fazer a leitura e deixar Paulo dar uma lição, dar uma aula doutrinária sobre os dons e os ministérios dentro da igreja. Para qualquer irmão que estiver vendo, que tiver aquela agonia, fica me impressionando para eu ter aquele mesmo dom. Dizer, porque um pentecostal que não fala língua não é um pentecostal. Como alguns ficam falando. Aí eu fico angustiado, pressionando e sentindo pressão de outros. É claro, como eu digo aqui, não são todos. Mas uma boa parte são. Como eu já disse, já fui para a igreja pentecostal que não é assim, já fui para a igreja pentecostal que é assim. Então vamos lá, vamos ler e deixar Paulo nos explicar o que a Escritura tem a nos dizer. Só essas leituras que eu vou fazer agora já tiraria qualquer dúvida. Não sobraria, não restaria mais dúvida nenhuma. Mas vamos a fundo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, todo 12. Vamos ler. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhas desconhecimentos, que sejais ignorantes. Sabeis que, quando eram pagões, de uma maneira ou outra, foste fortemente atraído para os ídolos mudos. Ele falando das condições que os coríntios tinham, e grande parte do povo daquela região. Adorava muito ídolos, muitas imagens. E agora concede-se que você se converte verdadeiramente a Cristo, você vai abandonar esses ídolos, não é mesmo? Vamos lá, 2, continuando. Voltando 2, 12 e 2. Sabeis que, quando eram pagões, de uma maneira ou outra, fortemente atraído para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Em algumas Bíblias está anátema, a mesma coisa, maldito, amaldiçoado. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Agora vamos aos pontos, preste atenção. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. E aí? A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. E não eu estar fazendo para me exaltar ou ser melhor ou mais santo do que o outro, mas sim para o uso verdadeiro na comunidade cristã, para a minha igreja,
para nos edificarmos e crescermos mutuamente. Voltando, 12:7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é otorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de cura, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outra, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Olha só. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme desejar. E aí? Eu quero, ele quer, eu quero também. Olha ele falando, eu quero. É como você quer? É assim? Ele está falando, nem você quer também. Eu quero. Eita, aquele pregador, como um irmão pregador meu, na fé, falando que as pessoas da igreja têm raiva dele, porque ele tem uma boa eloquência, é um bom pregador, sabe fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, coisa que muitos não sabem. Prega de sua cabeça mesmo, e não tem nada a ver com o texto. Não sabe fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese do texto, uma boa interpretação de fato do que o texto quer dizer. E ele sabe fazer bem e fica com raiva e inveja dele. Querendo o mesmo dom e não tem, fica com raiva. Deus, olha aqui, ó, vou ler de novo, 12:11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme desejar, conforme lhe apraz, conforme ele quer, não como você quer e não como eu quero. Continuando, 12:12. Portanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, que é judeus, que é grego, que é escravo, que é livre, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Aí hoje tem igreja que faz diferença de rico e pobre. Tem igreja que você chega, igreja luxuosa, que você chega, se você chegar, dependendo de como você chega humildemente, eles olham você assim meio de baixa. Olha você meio assim meio de baixa. Igreja mais, algumas. Aí olha meio assim, ó. Agora chegar com um carrão na porta, o negócio tal, e já fica de olho. Olha, isso aí tem dinheiro, dá para chupar o sangue dele no dízimo e na oferta. É uma verdade, parece mentira, mas é verdade. Eu vi casos assim. 12:14. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, por que não sou olho, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Olha, se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispõe cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Olha ele falando de novo. A sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que pertencem mais fracos são essenciais. Ao contrário, 12:22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação um pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada uma e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja Deus estabeleceu. Agora preste atenção. 12:28. Assim na igreja Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em segundo os que realizam milagres, os que têm dom de cura, os que têm dom de prestar ajuda,
os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. E aí? Agora vem a pergunta. E aí ele deu a cada um para isso. Ó. Esse tem esse dom, esse tem esse dom, esse tem esse dom, esse tem apóstolo, esse tem mestre. Esse tem um dom de mestre, esse tem de apóstolo, esse é de profecia, ele se cura. Esse tem dom de governo, de liderança, que pode se encaixar com os presbíteros, né? Um governo organizado, liderança. Esse tem um dom de línguas, ele fala em línguas, aqui ele interpreta. Olha aí, ó, tudo mutuamente chegando a um ponto comum. Todos chegam a um ponto comum, em um corpo de Cristo. Não é você, né, a igreja tem 50 membros, todos 50 falar em línguas não. Ou todo ter 50 membros na igreja e todos, como eu posso dizer, e todos ser mestres. Não. Cada um tem uma capacidade diferente, um dom diferente. Mas que, olha, Deus distribui de acordo com a necessidade e une-se com o mesmo objetivo comum e um crescimento único. Unificado, chegando à perfeição, o corpo de Cristo. Agora, veja só a pergunta que ele faz aqui, ó. 12:29. Acaso são todos apóstolos? Uma pergunta. São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de cura? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Com retidão, com amor a Cristo, verdadeiramente. Havia o Senhor, conheci meu falando, que pedia muito dom de línguas. Senhor, me dá esse dom de línguas. E se tem, eu quero. Não é que ele errou. Você quer? Não é que você quer, não. Ande com zelo, ande na retidão, com amor, com boa vontade, ao serviço de Cristo, se afastando do mal, guardando-se a língua da malignidade, guardando a visão dos olhos nas imundícies, andando em santidade, se afastando do mal. E Deus vai te dar o dom que Ele quiser. É eu que digo, não. A gente leu aqui o capítulo 12 todinho. Aí, 12:29. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de cura? Falam todos em língua? Todas interpretam? Não. Cada um, ele dá um dom diferente. Não adianta eu ter um dom e ficar com no olho no dom do outro. Ou ficar olhando como acontece mesmo. O outro ter raiva do outro. Como eu falei agora, um pregador conhecido meu, que é muito bom pregando, tem um bom conhecimento, uma boa exegese. Outros que não tem, fica com raiva dele na igreja. Que é isso, pelo amor de Deus. Ele não lê um capítulo como esse. O capítulo 13 é aquele outro também aqui, ó, que Paulo se fala assim, e agora? Passo a vos mostrar um caminho ainda mais, muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos e não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um prato que retine. E aí? É esse capítulo quando ele fala, né? Essas coisas aqui. Vou pular para o 14. Agora, só dando uma fala rápido sobre esse 13, esse capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, e aí? Ele fala sobre o amor. Nesse capítulo 13, tudinho. Porque os irmãos de Coríntios fazia tanta questão dos dons, e tinha dons e língua, e aquele negócio todo, tal e tal, mas eram perversos, tinha vários ali dentro, perversos, imorais, adúlteros, fornicação, divisões, dissensões, não perdoadores. Tinha vários ali, como o retrato de muitos hoje. Paulo, como eu disse agora há pouco, Paulo da igreja de Corinto, disse, tem pecados que estão acontecendo no meio de vós que não se nomeia nem entre os pagões, a ponto de um possuir a mulher do pai, do seu pai. Olha só, pegar a mulher do pai. Olha só que coisa terrível. Aí no meio de vós, olha o que tinha lá, olha só o que tinha lá. Olha só. O retrato de muitos hoje. Aí muitos dizem, eu falo em língua, eu profetizo, mas é maligno, é iracundo, é perverso. É um religioso que defende piamente a sua cartilha da doutrina da sua igreja, mas que a metade da doutrina não é bíblica, é heresia pura. Quando você vai para a Bíblia, não é. Não ajuda a ninguém, só dá para falar dos outros, tirar o couro dos outros. É mau. Só ele quer ser o melhor. É soberbo perante os outros. Só a igreja dele vai se salvar, as outras todas vão para o inferno. Seita. Só a minha é a certa, as outras todas erradas. É soberbo contra os outros. E não prega o verdadeiro evangelho.
E aí? E ainda dizer, eu falo em línguas, eu profetizo. Desse jeito, faça uma autoanálise de sua vida. O Espírito Santo de Deus, é puro, santo. Ele vai habitar num corpo imundo, igual o seu? Na igreja eu falo em línguas. Em casa, literalmente, um caso que eu vi, literalmente, espancando a mulher em casa. Mas na igreja está falando em línguas. Falando em línguas e profetizando. Mas tem uma amante fora. Tem certeza que é o Espírito Santo de Deus habitando em você? Tem certeza? Faça uma autoanálise. Vamos continuar. Vamos para o 14. Capítulo 14. Esse é um dos checkmate mesmo. É um dos checkmates mesmo agora. Vamos ler. Isso se explica, eu não precisava nem falar dele. Eu não precisava nem falar, só ler. Vou ler tranquilamente para vocês compreenderem verdadeiramente. Vejam. Sobre os dons. O dom de língua. Vejam. Capítulo 14. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em um espírito fala mistério, e há um mistério para quem o ouve. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falassem línguas, todavia muito mais que profetizasses. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Já vi membro em igreja pregando, falando em língua. Ele dizia que estava falando. E não traduzia. No final da mensagem, o que é que ele disse? Qual foi a mensagem? Quem sabe? Que ele, não, o que ele falou, disse supostamente. Disse que estava falando língua e não traduziu. E aí? Voltando aqui, 14:5. Gostaria que todos vós falassem línguas, todavia muito mais que profetizasse. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefícios vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino, até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa? Como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados por elas não forem distintos? Está havendo uma confusão naquela igreja de Corinto, como em muita igreja pentecostal hoje está. E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizes? Pois estarei como que jogando palavras ao vento. Eles já estavam se manifestando as mesmas agonias de hoje, naquele tempo. Presta atenção, claríssimo, claríssimo. 14:10. Realmente há diversos... Agora, essa Bíblia aqui já traz uma tradução mais limpa. No próximo vídeo eu vou tocar nesse assunto. Vamos estudar algumas expressões no grego, que está escrito, que é traduzido para nós como língua. Mas essa tem tradução que já traduz. Vejam só. 14:10. Realmente há diversos idiomas no mundo, contudo nenhum deles é sem sentido. E aí? Tá claro, né? Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala, e tal pessoa é estrangeiro para mim. E tal pessoa é estranha para mim. Vamos ler aqui de novo, para ficar bem claro. 14:11. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala, e tal pessoa é estranha para mim. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Estavam tão agoniados, querendo desenvolver dons que não estavam nem tendo noção, e ainda não tinham amadurecido. Procurais dons que edifiquem toda a igreja, o crescimento espiritual de todos eles. Estava havendo essa confusão. Vamos continuar. 14:13. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente.
Pois se ora em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém, a tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. É possível que desejais dando graças? Muito bem. É possível que estejas dando graça? Muito bem. Mas o teu semelhante não está sendo edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vós. Aí você para aqui, mas em línguas? Mas não é só uma língua, não? Como é que é isso? Paulo falava hebraico, aramaico, grego, latim e copta. Hebraico, aramaico, grego, latim e copta. E aí? O homem era poliglota. E aí? Vamos continuar? Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. No entanto, agora vem. No entanto, ó, eu vou voltar de novo porque é as partes mesmo chave. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vós, mais do que todos vocês. No entanto, na igreja prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sedes como as crianças, contudo adultos quanto ao entendimento. Pois está escrito na Torá, na lei. Olha um dos checkmates também. 14, 21. Por meio de homem de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. E aí, estão compreendendo que tipo de língua é essa? Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Estão compreendendo? Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Como tem igrejas aí, tiver 30, 50 membros, tudinho está falando em língua. E uns mentindo, e aquele negócio todo, e que olha assim, oxi, não tem ordem não, é a igreja de Coríntios. Mas se todos profetizarem, vamos ler de novo, 14, 23, 1 Coríntios 14, 23. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas, indoutos ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador e por todos serão julgados. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está entre vós. Portanto, qual a atitude correta, então? Olha, ele pergunta. Ora, quando vos reunir, cada um de vós tem um salmo. O salmo, que vem do hebraico terrelim, quer dizer louvor, elogio a Deus. É um louvor, é um hinário, é uma música, é uma canção. A gente lê, mas não é leitura, lê é música. É o hinário de Israel. Cada um tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua. E outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feita para a edificação da igreja. Se alguém falar em uma língua estranha, que a fale somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aí tem igreja que tem 50 membros falando língua, tudo alto, aquele labafera, aquela agonia, muitos mentindo, que muitos não falam, somente, no outro vídeo eu vou falar, vou dizer a vocês. Muitos não falam, mentem, e aquela agonia toda, aquele aperreio, ninguém entende nada, ninguém traduz, uma desordem total. Como em Coríntios. Olha ele falando aqui, sou eu dizendo, rasga a página da sua Bíblia. Porque aqui está falando. 1 Coríntios 14, 28. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E tratando-se de profeta, fale 2 ou 3. E os outros julguem com zelo tudo que foi dito. Se vem de Deus mesmo, né? No caso de ser concedida uma revelação a alguém,
que está sentado, cale-se primeiro, porque todos poderei profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Tem gente que diz, eita, a manifestação, quando se manifesta o Espírito Santo em mim, eu não tenho controle, eu fico na agonia. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. 1 Coríntios 14, 32. Você tem controle. Você tem controle. Vamos mais. 32, né? 1 Coríntios 14, 32. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Agora 33. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Até aqui. Vou ler até aqui. Vamos voltar um pouquinho para entender melhor. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Porquanto Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. E aí? Só uma leitura desses 2 capítulos sobre os dons, os ministérios, ele explicando o dom de língua, que estava uma desordem dentro da igreja em Corinto, como muitas em outras coisas. A mesma coisa que vem se passando hoje em muita igreja pentecostal e neopentecostal, uma verdadeira desordem. Eu já fui para a igreja pentecostal, que é a coisa organizada. Estou falando de gritaria, não. É organizada em se um falar em língua é um, e o outro interpreta. Uma senhora começou a falar em língua e o outro interpretou. Mas também já vejo hoje que é uma agonia, todo mundo de uma vez. É uma bagunça. E um roda, um roda, outro gira, planta a bananeira, dá cambalhota no chão. É o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo vai te fazer papel de ridículo? Será? Eu penso que não. Ele é Deus santo, puro. Não é um Deus de desordem. É um Deus de shalom, paz. Sou eu que digo? Leia as escrituras. Só esses 2 capítulos que eu li. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 13, 14. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 14. Já dá um checkmate em tudo isso. Sem eu precisar fazer uma exposição sobre ele. Só fazendo a leitura, Paulo já explica completamente a desordem que estava tendo sobre isso. A falta de domínio, a falta de consciência. Meninos no entendimento. Tem que ser tratados com leite, não com alimento sólido. A mesma coisa do retrato de muitos hoje, que aí não tem dúvida. No próximo vídeo, vamos... Línguas, nas nossas traduções, tem línguas estranhas. Línguas e línguas estranhas. Mas o que é que tem no grego? Quais são essas expressões? Os manuscritos foram escritos do Novo Testamento no grego, como eu disse. E foram traduzidos para várias línguas, né? Chegamos a nós e está aqui. Agora, qual é a expressão que tem lá no grego? Qual é a expressão que tem lá? Ela quer dizer língua mesmo? Como eu disse, muitas das expressões nos originais que a gente traz para a nossa língua, outros trazem para a língua deles, muitas vezes não conseguem captar o verdadeiro sentido, toda a plenitude do sentido da língua original. Está errado não, aí fica vazio. Aí você tem que pesquisar, malhar, ir atrás, buscar a expressão no original e o que é que ela quer dizer. Aí você tem uma noção panorâmica real do sentido da palavra. No próximo vídeo vamos trabalhar isso. Já fizemos essa leitura, só essa leitura já dava, eu já entendi. Já deu um checkmate. Mas vamos mais a fundo, cientificamente mais a fundo. Vamos nos originais, vamos no grego. Vamos pegar as expressões que tem lá no grego. O que é traduzido por língua, já que o estudo é dom de línguas, né? A gente terminou dom de línguas, Paulo, nesses 2 capítulos, falou de uma forma geral. A gente leu de uma forma geral, né? Falando de uma forma geral aí. Vários dons que Deus dá como quer, como lhe apraz. Como Ele quer. A necessidade da igreja, Ele dá como Ele quer. Não é como eu quero, como você quer, não. Deus dá. Busque, ande em santidade, peça ao Senhor. Mas Ele dá se quiser. Ele pode lhe dar outro dom que acha necessário ali. Então, vem de Deus. É como Ele quer. Está aí na Escritura falando. Sou eu dizendo, não. Rasga a página. Se você acha que não é verdade. A gente fez a leitura, capítulo 12, de 1 Coríntios, capítulo 14, falando. E a gente viu que Ele dá como Ele quer os ministérios. Os dons. Né? Ele dá como Ele quer. Para a organização e o crescimento espiritual da igreja. E enquanto ao dom, Paulo fala daquela confusão toda que estava e falou da organização que deve ter. E como deve ser de fato. Agora, quais as expressões que estão no grego? O que é traduzido por nós para a língua?
línguas estranhas. O que é que tem no grego que traduzir para a língua? É isso mesmo? É esse significado mesmo? É esse significado mesmo? No próximo vídeo, vamos estudar tecnicamente para entendermos e compreendermos o que quer dizer de fato as línguas estranhas. E eu, como eu disse, vou dar alguns testemunhos de algumas pessoas que mentem. Comprovadamente foi mentido. E uns até ensina. Falar. Acabei de ler aqui que Deus dá como Ele quer, o dom, aí o outro ensina. Tá certo. No próximo vídeo vamos estudar mais cientificamente, mais a fundo, essas partes, o que quer dizer de fato. O que a língua em grego está falando. É língua comum? É essa língua que é falada em algumas igrejas? Ou não? Vamos lá. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos queridos irmãos que estão me vendo e me ouvindo neste momento. Que Deus abençoe, fique na santa paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.